Olá, eu sou Flávia Bahia, professora de Direito Constitucional, e é com muita alegria que estou aqui com vocês para tratarmos desse tema tão importante na atualidade. Tema importante para a seara acadêmica, para a vida social e também para os concursos públicos. Nós vamos falar sobre as políticas públicas relacionadas à saúde. Vamos fazer um apanhado sobre a sua noção histórica, a sua afirmação como verdadeiro direito fundamental, o que significa a política pública e os principais argumentos relacionados ao controle judicial das políticas sociais. Também vamos trabalhar com os princípios de efetivação, os princípios do mínimo existencial, da reserva do possível, o princípio da máxima efetividade e da vedação ao retrocesso social. Por fim, vamos tratar também com relação aos principais julgados do Supremo Tribunal Federal relacionados a esse importantíssimo direito que é o direito à saúde. Bem, mas antes, vamos aqui apresentar nossas alunas, Isabela, Jéssica e Cecília. Muito prazer, espero que aproveitem aí o máximo essa nossa aula, esse tema tão relevante, escolhido para o saber direito. Pessoal, não esqueçam, qualquer pergunta deve ser encaminhada para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Mas não deixem de identificar o tema e o nome do professor. No caso, a professora Flávia Bahia. Estarei aqui à sua disposição para responder as dúvidas pertinentes ao tema. Bem, começando a trabalhar. O direito fundamental à saúde nem sempre foi tratado dessa forma. Nem sempre recebeu um reconhecimento normativo. A saúde é preocupação dos pensadores antigos, preocupação de Hipócrates, pai da medicina, de Aristóteles, de Freud, porque a saúde está relacionada à força vital. Na sua linguagem erudita, saúde vem de salute, conservação da vida. Então, na antiguidade, já se falava da saúde, mas não como um verdadeiro, um autêntico direito fundamental. O que é que acontece no início do século XX, que muda o rumo da história? O estado do bem-estar social. Na passagem do estado liberal para o estado do bem-estar social, saúde e vários outros direitos fundamentais relacionados ao trabalhador, à educação, à moradia, à alimentação, começaram a fazer parte do ordenamento jurídico. Inclusive, na Declaração Universal de 1948, o artigo 25 diz claramente que saúde é um direito fundamental que deve ser defendido, mas que está associado também à moradia, à alimentação, que se associa ao direito ao lazer, que se associa ao direito à alimentação em geral, ou seja, a saúde, como prevista no artigo 25 da Declaração Universal, é um direito que se relaciona com vários outros direitos. E é um direito que não apenas se encaixa na segunda geração, como normalmente a doutrina lhe encarcera. O direito social à saúde também é um direito de primeira geração e de terceira. De primeira geração, porque a saúde está relacionada com a vida propriamente dita. Não é possível dissociar saúde da vida. De segunda geração, é normalmente, como os doutrinadores e a jurisprudência se referem a esse direito fundamental, por quê? Porque saúde exige políticas públicas, políticas sociais para a sua implementação. Construção de hospitais, compra de medicamentos, contratação de médicos e demais procedimentos hospitalares e também na seara dos produtos farmacêuticos. Bem, a saúde também é um direito de terceira geração, porque existem sujeitos indeterminados que gozam da preservação do direito fundamental à saúde. Aqui no Brasil, durante as primeiras constituições, não foi possível a preservação da saúde. As constituições de 1824, de 1891, não trataram desse importante direito fundamental.
A Carta de 34 se destinou a preservar a saúde do trabalhador. Em 37, veio a preservação da saúde das crianças. Em 46, o sistema de repartição de competências determinava que o serviço público da saúde deveria ser prestado pela União. As constituições da década de 60, constituições que foram outorgadas em plena ditadura militar, não avançaram na preservação do tema. Mas aí, o direito fundamental à saúde encontrou o seu apogeu na Constituição de 1988. Saúde é defendida em vários dispositivos constitucionais, a começar pelo seu artigo 6º. O artigo 6º diz claramente que saúde é um direito fundamental e preserva também o auxílio aos desamparados, o direito à moradia, à alimentação, à educação e os inúmeros direitos dos trabalhadores. A saúde se encontra prevista no artigo 196, do artigo 196 ao artigo 200, incluindo aí o artigo 198, que inaugurou o Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS, um sistema importantíssimo, referência para a América Latina e para os demais países do direito comparado. Em termos formais, a lei do SUS não esqueceu nada. Esqueceu, talvez, de pensar no administrador e na política de efetivação, talvez um pouco omissa e comprometida. Mas em termos formais, o texto é excelente. Análise principiológica, repartição de atribuições entre os entes federativos. A saúde se associa na Constituição de 88 também com relação à dignidade da pessoa humana. O artigo 1º, inciso 3, diz claramente que um dos fundamentos da República é a dignidade da pessoa humana, que se espalha no texto constitucional. Artigo 5º, inciso 3, artigo 60, parágrafo 4º, todos da Constituição trazem importante preservação da dignidade da pessoa humana. Então, apesar da constitucionalização do direito fundamental à saúde no Brasil ter ocorrido de uma maneira tardia, isso se deve, em parte, pelos 21 anos da ditadura militar, que não nos permitiram verdadeiros avanços. Hoje, a saúde é consagrada como um direito fundamental, que pode ser discutido no plano individual, coletivo e abstrato, concentrado. Individual, pelo mandado de segurança, eventualmente pela ação popular, coletivo, pelo mandado de segurança coletivo, pela ação civil pública, e no plano abstrato, pela arguição de descumprimento de preceito fundamental. A preservação do direito à saúde no Brasil conta também com uma série de tratados, de convenções, dos quais o Brasil já faz parte. Por exemplo, na década de 90, a República Federativa assinou 2 pactos importantes relacionados ao direito à saúde, o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais de 1966, que destrinchou algumas bases da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, e o conhecido Pacto de San José da Costa Rica, que também trata da saúde de uma maneira muito efetiva. Pois bem, a proteção então se dá no plano interno e no plano internacional. Mas a saúde, ela não se empresta, ela não se presta apenas de acordo com a sua base normativa. A saúde, de acordo com o que prevê a Constituição, precisa ser realizada mediante programas sociais que devem ser feitos, em regra, pela administração e pelo legislativo. Mas aí vem o paradoxo da atualidade. Um dos temas mais importantes e controvertidos. E qual é? O limite da atuação das políticas públicas pelo Poder Judiciário. Em caso de omissão ou de má prestação, é possível provocar o Estado juiz para implementar políticas públicas que deveriam ser de responsabilidade de outros poderes? Muito bem. Quais são as críticas principais, relembrando esse tema, quais são as críticas principais relacionadas à atuação do Poder Judiciário?
A primeira delas, sem dúvidas, é uma suposta falta de legitimidade democrática, porque o juiz não é eleito pelo povo. Aí, vamos relembrar que a democracia não pode ser resumida ao direito de votar e de ser votado. A democracia é a vontade da maioria, que se expressa por várias manifestações: plebiscitos, referendos, ação popular, apresentação de projeto de lei popular, movimentações sociais em geral. A democracia é a vontade de todos. E sim, há manifestação democrática para respaldar a atividade do Estado juiz, ainda que os seus componentes não sejam eleitos pelo povo. Podemos destacar, como exemplos, o concurso público. O concurso público ao qual se submetem ano a ano no país milhares de pessoas que pensam, não é, em assumir a carreira pública, se tornam magistrados norte a sul, leste a oeste, vêm diretamente do povo, participam de um certame democrático. Sim, sabemos das eventuais vicissitudes, mas as vicissitudes, elas participam das nossas vidas. Os êxitos, os fracassos, os melhores momentos, as piores decepções fazem parte. Mas o concurso público é uma pérola presente lá no artigo 37, inciso 2. O juiz ele já vem do povo, vem diretamente representando a vontade social. Podemos destacar também a nomeação por aqueles que nós elegemos, membros do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais, são nomeados pelo presidente da República com a sabatina do Senado Federal. Não podemos esquecer do 5º Constitucional. Afinal de contas, o artigo 94 da Constituição diz claramente que a composição dos tribunais é uma composição mista, é uma composição híbrida. Precisam participar de tribunais advogados, membros do parquê, sempre lembrando que visam dar legitimidade social, legitimidade democrática. Isso sem falar que existem as audiências públicas que convocam a sociedade para debater temas importantes, permitindo que o judiciário lastreie as suas decisões com mais base social. Temos o amicus curiae, o amigo da corte, o amigo da boa decisão, que hoje tem entrada franqueada nas ações do controle concentrado, no processo de adição de súmula vinculante, trazendo diretamente do povo a legitimidade social das decisões do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais brasileiros, por exemplo, no controle concentrado abstrato estadual. Mas se nenhum desses argumentos foi forte o suficiente, temos agora o argumento principal. Segundo Alexe, o juiz justifica a sua decisão pela fundamentação. O artigo 93, inciso 9, diz que não existe sentença sem fundamentação jurídica. E é ali que se apresenta a legitimidade democrática da jurisdição constitucional realizada pelo Supremo e também, não é, da atividade jurisdicional em geral realizada pelos juízes de primeiro grau e por órgãos de segunda instância. O juiz de hoje é um juiz que pauta as suas decisões em uma Constituição sadia, a Constituição mais garantista, a Constituição mais especial de todas, porque ela trouxe ampliação na área material, elevando a saúde, até então vista como um sistema público para efetivo direito fundamental. A Carta de 88 trouxe a preocupação da saúde com relação às garantias processuais. Temos o mandado de segurança coletivo, fruto de 88, ação civil pública constitucionalizada em 88, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o mandado de injunção. A Constituição é uma efervescência de normas materiais e processuais em defesa da dignidade da pessoa humana, e defender a saúde é defender esse valor axiológico relacionado à ampla respeitabilidade às singularidades do indivíduo. Bem, e no que tange a outras críticas,
Há críticas que se relacionam ao controle judicial das políticas públicas devido ao princípio da separação de poderes. Será que a Constituição de 1988 não trouxe respaldo constitucional para que todos os poderes da República atuem em defesa das políticas sociais? Particularmente, não vejo dúvidas quando o artigo 2º da Constituição diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A Constituição trouxe responsabilidades constitucionais para todos eles. E em caso de omissão ou de má prestação das políticas públicas relacionadas à saúde, pelo Legislativo e pelo Executivo, cabe e deve ao Estado juiz agir caso, obviamente, provocado para essa função. Mas é claro que há um paradoxo relacionado ao direito fundamental à saúde, direito de segunda geração, que envolve necessidades infinitas e recursos orçamentários completamente escassos. E aí cabe ao juiz, em toda demanda que seja colocada, a sua análise, ponderar os bens jurídicos, principalmente analisar o tema à luz dos princípios do mínimo existencial e da reserva do possível. O mínimo existencial é um princípio de raiz alemã que surge com o final da Segunda Guerra Mundial. Otto Barhoff, jurista alemão, trouxe a importância de que cada Estado garantisse um número mínimo de direitos para a sua gente, sob pena de comprometer a dignidade da pessoa humana. Aqui no Brasil, Ricardo Lobo Torres, Ana Paula de Barcelos, também desenvolveram bastante o assunto e sempre lembrando que o mínimo existencial é um pilar do Estado democrático de direito. O princípio do mínimo existencial está relacionado à vida propriamente dita. Mas, como não há recursos para todos, que se garantam medicamentos, tratamentos, próteses, que se garantam os direitos relacionados à saúde daqueles que mais precisam das mãos do Estado, os hipossuficientes. E o conceito de hipossuficiente não é um conceito fechado, é um conceito aberto. O hipossuficiente não é exatamente, né, o morador de rua, aquele que não trabalha, que não tem a casa, mas é aquele que precisa do apoio do Estado. A classe média brasileira é uma classe baixa, é uma classe que não consegue muitas vezes dar conta de tantas contas relacionadas à saúde, porque os remédios são caros, tem muitas patentes, né, que não foram quebradas, e sim, há uma impossibilidade financeira de compra de medicamentos e tratamento hospitalar. Então, cabe ao juiz avaliar caso a caso, sempre analisando o princípio do mínimo existencial. Mas, de outro lado, é também indispensável analisar a reserva do possível. A reserva do possível traz alguns limites objetivos à concretização do assunto. Afinal de contas, o Estado não tem recursos que possam ser organizados para atender a todas as demandas. Os recursos, eles são destinados previamente. Os orçamentos se preocupam com as políticas públicas coletivas e, de vez em vez, nós temos as políticas individuais que não podem também deixar de ser levadas à atuação do Poder Judiciário. O princípio da reserva do possível, ele é dividido no binômio razoabilidade da pretensão individual ou coletiva deduzida em juízo, somada à disponibilidade financeira do Estado. É preciso o juiz avaliar se a demanda ela é razoável, ou seja, o medicamento pretendido é o medicamento que se encontra na lista do SUS, o medicamento pretendido ele tem registro na Anvisa, o medicamento é nacional ou é importado. Cabe ao juiz, né, avaliar todos esses aspectos, porque se a própria administração pública não pode prestar medicamento que não esteja chancelado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o juiz também, em princípio, não pode prestar. Se o medicamento não está na lista do SUS, é preciso avaliar o porquê de não estar lá presente.
Será que é um medicamento que tem comprovação científica ainda duvidosa? Um medicamento que traz algum efeito colateral que esteja sendo evitado por parte do Estado? É preciso sempre avaliar. Mas mesmo sendo um pedido plausível, um pedido razoável, é indispensável avaliar, não é, se o Estado pode cumprir aquela demanda, se ele pode efetivamente cumprir aquela prestação. Bem, e com relação ao tema, a quem compete, a quais entes federativos a Constituição trouxe obrigações na seara da saúde? Segundo orientação dominante no nosso Supremo Tribunal Federal, manifestada inclusive na suspensão de tutela antecipada 175, o tema, ele diz respeito a todos os entes federativos. Compete, diz assim o artigo 23, inciso 2 da Constituição, à União, aos Estados, aos municípios e ao Distrito Federal, numa visão de colaboração, prestar o direito fundamental à saúde. No artigo 24, inciso 12, encontramos ainda a preservação da saúde como matéria de competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. E o artigo 30, inciso 7, também trata do direito fundamental à saúde, sob responsabilidade dos municípios. A Lei 8080 de 90, no seu artigo 7º, também trata da universalidade de atendimento e da necessidade de se compartilhar, né, obrigações e deveres relacionados ao direito fundamental à saúde. E aí o juiz vai ponderar mínimo existencial, reserva do possível, à luz de uma Constituição hoje guiada pelo princípio da máxima efetividade. Observem que o princípio da máxima efetividade é indispensável no direito constitucional contemporâneo. A Constituição que nós temos hoje não é uma Constituição puramente ideal, é uma Constituição que tem plena potencialidade a se tornar uma Constituição real. E cabe ao intérprete, cabe ao juiz de primeiro grau, cabe aos tribunais, cabe ao judiciário de segunda instância, tribunais superiores, sim, avaliar e concretizar o direito fundamental à saúde. Mas é claro que essa é uma tarefa, em primeiro plano, dos membros do Executivo e do Legislativo. Cabe, conforme diz o artigo 196, a realização de políticas sociais para a concretização do direito fundamental à saúde. Afinal de contas, seus membros são eleitos pelo povo para essa finalidade, concretizar a Constituição Federal e, obviamente, é preciso passar pelo direito fundamental à saúde. Muito bem, mas o tema não é simples e, obviamente, nós não estamos aqui para trazer certezas, mas para levantar o debate e as posições. É importante também destacar que algumas críticas giram em torno da microjustiça, prejudicando a realização da macrojustiça. Obviamente, é muito importante que as discussões que giram em torno de lista de medicamentos e de políticas estatais que não se encontrem, não é, na lista do SUS, nem na atividade dos municípios, dos estados e da União, é imprescindível que sejam destacadas, que sejam discutidas perante as ações coletivas. As ações coletivas, elas trazem repercussões sociais que são mais interessantes até para a própria administração. Nas discussões coletivas, a administração pode se organizar um pouco mais para prestá-las. Mas a questão é, e se não houver uma ação coletiva para discutir o tema? É possível que as demandas individuais também tragam importantes análises a respeito do assunto? Claro. A saúde é, antes de tudo, um direito fundamental individual, um direito de primeira geração, que cabe, sim, ser discutido tanto na via individual quanto na via coletiva, por meio da ação civil pública, por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental e outras ações previstas no ordenamento jurídico. Não podemos esquecer de que hoje nós temos um Estado democrático de direito como nunca antes na história nacional. Hoje nós temos uma Constituição
que evoluiu, que trouxe as bases para o direito fundamental à saúde ser concretizado como nenhuma outra Constituição anterior. E aí sim, é importante destacar, existem decisões ruins, existem decisões que, a pretexto de ponderar o mínimo existencial e a reserva do possível, realizam o ativismo. Claro que existem. Existem decisões abusivas, porque existem homens e mulheres também, né, autoritários e incongruentes. Mas creio que há um sem número de decisões muito maior, decisões importantes, decisões bem fundamentadas, do que decisões desprovidas de razoabilidade e fundamentação. À luz da concretização do direito fundamental à saúde, também é importante destacarmos que o princípio da vedação ao retrocesso social determina que as políticas nessa seara sejam políticas de progresso, sejam políticas de avanços e não de retrocessos. Ou seja, por exemplo, o programa Farmácia Popular do governo federal. Pode um novo governante eleito em 2014 simplesmente desconsiderar farmácia popular, abolir com esse projeto tão importante do governo federal, para simplesmente, não é, transformar o projeto em um projeto, não é, de ajuda à estética, não é, feminina, salão de belezas para as moças? Por mais importante que esse tema seja, é óbvio que não é possível. Não é possível se extinguir, se aniquilar uma política social já realizada, uma política social que já se incorporou à vida, ao patrimônio das pessoas, à sua personalidade, à sua forma de viver, que trouxeram expectativa de felicidade para as muitas famílias. Então, é claro que não é possível aniquilar por completo. Mas, em nome do próprio princípio da discricionariedade administrativa, os eventuais ajustes, acertos, né, as modulações podem ser feitas desde que se preserve a base essencial da prestação do direito fundamental à saúde, que é um direito inalienável e conforme prevê o artigo 5º, parágrafo 1º, todos os direitos fundamentais, diz a nossa Constituição, no artigo 5º, parágrafo 1º, têm aplicação imediata. E a eventual desculpa, sob o pretexto jurídico, que saúde não é um direito fundamental, eu acho que a Constituição deixa bem claro, artigo 6º, artigo 196, que saúde é direito de todos e dever do Estado. E, em princípio, apesar desse importante direito ser tratado como um direito esculpido em uma norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação, todas as normas constitucionais, não interessa se plenas, se contidas ou limitadas, estão plenamente aptas a produzir seus efeitos jurídicos essenciais. Na verdade, hoje, não se nega o valor jurídico a nenhuma norma da nossa Constituição. E o artigo 196 é mais um exemplo de uma norma que, apesar de possuir um conteúdo programático, gera verdadeiros direitos públicos subjetivos que podem e devem ser reivindicados em juízo. É claro, pessoal, que a Constituição não permite que o judiciário se transforme em fila de atendimento de medicamento. Não, não é esse o foco da questão. Não há, já disse o ministro Gilmar Mendes, na suspensão de tutela antecipada 175, não há um risco efetivo ao efeito multiplicador das decisões, porque cada caso é analisado de acordo com as suas próprias singularidades, cada caso com a sua especialidade. Cada doença é uma doença, cada pessoa é uma pessoa, cada medicamento se empresta para solucionar, uma doença específica. Então, não há o risco efetivo do efeito multiplicador. Cada caso é analisado de acordo com a sua peculiaridade. Muito bem, e falando sobre esse assunto, como o nosso Supremo Tribunal Federal vem entendendo as políticas públicas relacionadas ao direito fundamental à saúde. Quais são os principais destaques? Muito bem, na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 45, o ministro Celso de Mello,
deixou bem claro que a ADPF é hoje um mecanismo importantíssimo na defesa dos direitos fundamentais, que a ADPF pode ser utilizada como instrumento para fazer valer a concretização das políticas públicas. O texto da Constituição, no artigo 102, parágrafo 1º, diz que a ADPF será analisada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos da lei. Essa lei levou anos para ser feita, mas surgiu no ano de 1999, a Lei 9882 de 99. E logo no seu artigo 1º, a lei prevê que a ADPF pode ser utilizada para atacar atos do poder público, inclusive aqueles desprovidos de normatividade. E nessa ADPF número 45, o ministro Celso de Mello destacou que, eventualmente, o veto presidencial pode ser analisado em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, muito embora essa arguição não tenha trazido uma decisão de mérito a respeito do tema. Mas o ministro aproveitou da oportunidade de analisar o assunto e trouxe a importância do controle judicial das políticas públicas. Na verdade, trouxe a plena defesa, a normatividade de todo o texto constitucional. A Constituição de 88 não contém declarações comezinhas de direito. Todas as suas normas estão plenamente aptas a produzir os seus efeitos jurídicos máximos e não efeitos jurídicos mínimos. E nesse julgamento também se destacou o princípio do mínimo existencial, que é o princípio relacionado à plena dignidade do indivíduo. O ministro também trouxe à baila a discussão sobre a reserva do possível e o receio de que, caso as normas constitucionais de conteúdo programático não sejam cumpridas, isso gere uma eventual crise de efetividade das normas constitucionais. E isso cabe ao judiciário, sim, fiscalizar os abusos, fiscalizar as omissões. E ser fiscalizado também é sempre bom destacar sentenças desprovidas de razoabilidade, como de vez em quando observamos por aí, sentenças em que os juízes não se pautam em laudos médicos, sentenças vazias de fundamentação, sentenças que determinam muitas vezes a compra de medicamentos para pessoas que poderiam adquiri-los com o dinheiro do seu próprio sustento, sentenças que trazem à baila medicamentos ainda em fase experimental, medicamentos com comprovação científica bem comprometida. Existem decisões judiciais desprovidas de razoabilidade, porque, como já dissemos, existem homens e mulheres, né, desprovidos de razoabilidade. Mas cabe ao judiciário, de forma coerente, ponderada, à luz da razoabilidade, da proporcionalidade, nunca se afastando do princípio do mínimo existencial e da reserva do possível. Caso provocado, pelo artigo 5º, inciso 35, cabe sim realizar políticas que o Estado não está realizando, políticas omissas ou políticas que estão sendo prestadas de uma maneira completamente comprometida. Além disso, também é importante destacar que a responsabilidade entre os entes federativos é uma responsabilidade solidária, é uma responsabilidade que invoca a tutela da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, e que não há responsabilidade subsidiária de nenhum ente, estão todos responsabilizados solidariamente pela defesa do direito fundamental à saúde. Nessa ADPF 45, o ministro Celso de Mello, portanto, defendeu uma ação judicial importante, que é a ADPF, como instrumento de fiscalização das políticas sociais. Mas os desafios relacionados aos direitos sociais são inúmeros, inúmeros. E um deles continua sendo a defesa a respeito da sua normatividade, porque não raras vezes o direito fundamental à saúde é tratado como um programa, uma política estatal que deverá ser cumprida, se for possível, pela discricionariedade administrativa. Nós não podemos esquecer
que não existe discricionariedade administrativa contra a legem. O legislador, ele impõe um limite para a discricionariedade administrativa, que é justamente a lei. E a Constituição não diz, administrador, você pode ou não pode prestar o direito fundamental à saúde. A Constituição obriga. A verdadeira interpretação constitucional existente é essa, é a interpretação conectada com a nossa Constituição. Então não existe não prestar, não fazer, não contratar, não comprar, não fornecer. A Constituição, ela só não entra nos detalhes relacionados à forma de operacionalização, ao modus operandi. Essa sim, né? Essa sim está sob a tutela do Estado administrador e, conforme o caso, do Estado legislativo. Muito embora eu possa dizer para vocês que não nos faltam leis no país. A Lei 8080 de 90, a Lei 8142 de 90, a Constituição Federal, uma série de portarias interministeriais, uma série de medidas provisórias, leis ordinárias, leis complementares, trazem a atividade legislativa atuante na defesa do direito fundamental à saúde, muito embora haja uma crise administrativa e política no seu cumprimento. E convenhamos que não é a ausência completa de recursos, porque o país arrecada muitíssimo, talvez seja, em alguns setores, com relação a alguns governantes, uma ausência de Constituição, uma falta de vontade de Constituição, de fazer cumprir, né, de fazer cumprir todos os projetos anunciados pelo texto constitucional para a realização da justiça social. Se defende uma proposta de emenda da felicidade, e eu sempre digo, felicidade já está no texto. A felicidade da forma que o Estado pode, né, se organizar para realizar. Porque a felicidade é presença de espírito, não é? Uns têm mais, uns têm menos, mas a felicidade de forma objetiva, aquela que o Estado pode colaborar, está no texto. É a defesa da saúde, é a defesa da educação, é a defesa do lazer, é a defesa da moradia, do trabalho, enfim, é a defesa da plena efetividade dos nossos direitos fundamentais. Então, as faltas, elas são muito mais administrativas do que legislativas. Haja vista que o direito fundamental à saúde encontra no ordenamento nacional proteção constitucional e legal como nunca encontrou no Estado brasileiro. Conforme já trabalhamos, a saúde foi evoluindo em cada Constituição, encontrando inclusive proteção no direito constitucional comparado. Hoje dificilmente nós vamos encontrar um Estado que se diga democrático em que a saúde não esteja presente, ou na base constitucional ou na base infraconstitucional, porque a saúde é vida. A saúde é a energia vital, é a mola propulsora de todas as nossas atividades. E aí sim, é claro, é preciso conversar, é preciso abrir o debate, é preciso reunir os órgãos constituídos para se evitar uma imensidão, né, de decisões judiciais, mas ao mesmo tempo precisamos analisar que as decisões judiciais elas não nascem do vazio, elas nascem da provocação da sociedade. Afinal de contas, cabe, na forma do artigo 5º, inciso 35, ao judiciário não se afastar das atividades, não se afastar dos debates relacionados à sua atuação na seara do direito fundamental à saúde. Na verdade, a Constituição traz a plena efetividade de todos os poderes, de todos os órgãos legislativo, executivo e judiciário, unidos num federalismo cooperativo, no que tange aos entes da federação, e num federalismo cooperativo, no que tange aos órgãos do poder político, porque unidos é mais fácil concretizar os direitos fundamentais. Muito bem, vamos agora abrir um pouco as perguntas, né? Vamos verificar se as meninas têm algo a perguntar. Pois não? Diga, minha querida. A cláusula da reserva do possível pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de se exonerar do cumprimento de suas obrigações constitucionais? Muito bem. Essa cláusula da reserva do possível, sob esse contorno, foi analisada pelo ministro Celso de Mello,
no julgamento da DPF número 45. Ele deixa muito claro que a reserva do possível não pode se tornar obstáculo à concretização do direito fundamental à saúde. Na verdade, o Estado precisa ter prazo para se manifestar sobre o tema. O Estado precisa dizer se realmente não tem como remanejar recursos ou os motivos, né, de não existir o medicamento na lista do SUS, o motivo, né, da ausência do medicamento naquela esfera administrativa. Mas o que o Estado faz no dia a dia? Acaba dizendo que o artigo 196 é norma de conteúdo programático, que não gera direito público subjetivo, o que não é compartilhado pela jurisprudência nacional e nem pela doutrina majoritária que trata do tema. O Estado diz muitas vezes que está envidando os melhores esforços, está desenvolvendo os recursos para cuidar da saúde a longo prazo. O problema é que a saúde a longo prazo, ela não existe. Não existe para a população de hoje, só para a população de amanhã. E as demandas, elas não podem, obviamente, se tornar, né, para futuras, né, para sujeitos indeterminados. Então, na verdade, o direito fundamental à saúde precisa ser tratado por políticas públicas atuais e futuras. É o cuidado a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Porque a população adoece cada vez mais, a nossa população envelhece cada vez mais e com o envelhecimento são tantas as demandas. Na verdade, temos uma população muito plural, são crianças, adolescentes, adultos, idosos, cada um, né, com as suas necessidades e peculiaridades. Então, obviamente, que a saúde a longo prazo é a saúde, eu até falo às vezes, é a saúde do cemitério, né? É a saúde que já não nos interessa mais, não para essa atual geração. Então, em princípio, a cláusula da reserva do possível não pode ser um obstáculo à concretização do direito fundamental à saúde. Muito embora nós saibamos que há municípios que arrecadam muito pouco no país, municípios em que não há posto de saúde, em que não há escola, em que não há saneamento, ou seja, municípios paupérrimos, e aí chama a atenção, né, da realidade do norte, nordeste brasileiro, e aí sim, não adianta condená-los ao pagamento daquilo que eles não poderão propiciar. Mas é possível dizer que a própria jurisprudência nacional traz uma solução. Afinal de contas, a saúde deve ser prestada por todos os entes federativos. Então, em princípio, é possível provocar o Estado-União, o Estado-Membro e o Estado-Município para cumprir, né, as prestações relacionadas ao direito à saúde. Alguma pergunta a mais, meninas? Professora Pois não. Flávia, quais são os principais desafios relacionados a esse tema no Brasil? Maravilha. Essa é uma boa pergunta para essas nossas considerações finais. Os desafios relacionados ao tema, talvez não consigam ser listados nessa nossa exposição, porque são inúmeros. Mas eu creio que o principal desafio seja o de equacionar, o de equilibrar essa atuação do Poder Judiciário, do Executivo e do Legislativo na fiscalização das políticas sociais. A Constituição, obviamente, que não deu ao Poder Judiciário responsabilidade de usurpar competências alheias, mas, ao mesmo tempo, trouxe ao juiz responsabilidades constitucionais na defesa dos direitos fundamentais. E é como se houvesse um casamento perfeito da legislação. O texto constitucional avança na área material, na área processual, nas garantias, nos princípios, aumentando a responsabilidade do Poder Judiciário. E aí é claro que quando canaliza essas frustrações populares, cabe ao juiz sempre refletir de uma maneira consciente, de uma maneira adequada, racional, sendo possível racionalizar, para evitar os excessos, sentenças que não podem ser realizadas, ser cumpridas pelo Estado, sentenças que chegam na administração pública, trazendo uma quase falência dos organismos administrativos. Então, eu creio que equacionar esses limites, equacionar essas atividades omissas com a implementação das normas constitucionais, seja o principal desafio relacionado ao tema. Mas nós temos uma esperança constitucional muito clara, porque
é uma Constituição que maneja as atividades estatais como nenhuma outra Constituição nos trouxe. É um federalismo cooperativo, na verdade, a cooperação, a participação entre os entes, entre os poderes, entre os órgãos da administração, se encontra espalhado no texto constitucional. E cabe, sim, e cabe a todos os órgãos a plena efetividade. Mas precisamos, é claro, né, de homens e mulheres cada vez mais corajosos, né, para resolver os problemas básicos do país. Eu creio que uma boa atividade administrativa na seara das políticas sociais relacionadas à saúde acabe naturalmente trazendo um decréscimo das ações judiciais. Porque se há muitas ações judiciais na seara da saúde, é porque há também muito descaso e muita inefetividade. E convenhamos, as leis são excelentes, as políticas estatais, né, as que existem, as que já estão presentes no governo federal, são excelentes. O SUS é um programa elogiadíssimo pelos sanitaristas da América Latina, pelos sanitaristas de todo o direito comparado, por quem trabalha no assunto. A farmácia popular é um programa muito bom também. Nós temos listas boas com muitos medicamentos que a sociedade se beneficia no dia a dia. Mas precisamos aparar as arestas das políticas omissas, precisamos aparar as arestas da inefetividade na seara de muitos medicamentos, na seara de muitos aparelhos hospitalares. E aí destaco, é claro, que um dos desafios também é tornar a nossa federação um pouco mais homogênea, porque, como é sabido por todos, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste não caminham na mesma direção no que tange à integração do direito fundamental à saúde. O Norte e Nordeste ainda continua sendo, né, um espaço, né, regiões no país em que a saúde ainda é mais precária. Os aparelhos hospitalares não funcionam da forma que funcionam no Sul e no Sudeste. As verbas públicas, elas não chegam na mesma intensidade. Ou seja, há um problema federativo também a ser resolvido. E eu posso dizer que esse é um dos grandes desafios relacionados ao tema no país. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos negar jamais o controle judicial das políticas públicas. Porque, afinal de contas, o que é o controle das políticas públicas em caso de omissão ou má prestação? É a fiscalização da Constituição. E são todos fiscais da Constituição, são todos operadores, né, do direito constitucional. Quanto à saúde, a responsabilidade é uma responsabilidade coletiva, é uma responsabilidade compartilhada entre todos os entes. E aí, nesse diapasão, é preciso sempre lembrar que as escolhas devem ser racionais, que os debates devem ser coletivos, que é indispensável que haja um pacto republicano na seara da saúde, responsabilidades entre executivo, legislativo e judiciário. Está faltando, talvez, organização e vontade política para, né, se sentar e se colocar toda a problemática relacionada ao assunto. O Supremo se engajou no tema e, em 2009, realizou audiência pública relacionada ao assunto e colheu informações da sociedade organizada, justamente relacionando a crise da saúde e desafios que, eventualmente, não podem ser tratados pelo Poder Judiciário, porque são desafios de ordem orçamentária. E falando de ordem orçamentária, é importante destacar que as próprias leis orçamentárias, elas já estão suscetíveis ao controle judicial. Hoje, o assunto está sendo trabalhado pelo Supremo Tribunal Federal de uma maneira mais efetiva, porque os orçamentos obrigam. Mas, por mais que orçamentos obriguem, também nós temos, de outro lado, infelizmente, nós temos um sistema representativo e democrático um pouco comprometido pela corrupção. Esse é um tema tão polêmico, um tema extrajurídico e jurídico ao mesmo tempo, porque mesmo que se compartilhe
as verbas necessárias, mesmo que se traga, não é, recursos para a União, para os estados, para o município, muitos desses recursos não chegam a quem deveria chegar. E aí provocamos também a atuação do Ministério Público, a atuação da Defensoria Pública, da sociedade organizada, porque quanto menos corrupção, se não nenhuma corrupção, melhor a integração dos direitos sociais, porque afinal de contas os recursos precisam chegar exatamente onde a Constituição determina, e não apenas em algumas unidades federativas, e não apenas, né, em alguns estados da federação, mas chegar a todos os cantos. São 26 estados, um distrito federal, mais de 5.500 municípios espalhados no país. E todas as pessoas têm, né, no seu título de eleitor, no seu cadastro de nascimento, eu sou brasileiro, eu sou cidadão e eu preciso dos meus direitos fundamentais respeitados. Muito bem, chegando na parte do resumo dessa nossa exposição, nós colocamos na nossa aula de hoje a fundamentação do direito à saúde como um autêntico e verdadeiro direito fundamental que participa das 3 gerações. A primeira, porque está relacionada ao direito à vida. A segunda, porque envolve muitas prestações sociais. A terceira, porque é um direito também que se aplica ao número indeterminado de pessoas. Também desenvolvemos as principais críticas relacionadas ao controle judicial das políticas públicas, críticas essas principalmente destacadas com relação a uma suposta falta de legitimidade do Poder Judiciário na sua concretização e a uma possível ofensa ao princípio da separação de poderes. Desconstruímos essas críticas, mas sempre pautados em decisões judiciais concatenadas com os princípios do mínimo existencial e da reserva do possível. Afinal, não podemos deixar de destacar que o tema é um tema que apresenta inúmeros desafios, principalmente desafios relacionados à efetividade. O desafio do direito constitucional contemporâneo, dessa nossa Constituição que acabou de fazer 23 anos de vida, é o desafio relacionado à sua efetivação, é a transformação da Constituição ideal em uma Constituição real. E como dizia um baiano famoso, conhecido de todos, né, Rui Barbosa, Oxalá não me deixe fechar os olhos, né, sem analisar e experimentar essa promessa de realidade apresentada pelo texto constitucional. Bem, minha gente, nós vamos encerrando os nossos trabalhos hoje, mas antes eu preciso dizer que estou aguardando as suas perguntas, os seus comentários. Nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br e quem quiser rever as aulas é só acessar www.youtube.com/saberdireitoaula e também, né, não posso deixar de convidá-los para outros programas do Saber Direito, da família Saber Direito. Assistam www.youtube.com/saberdireitoresponde e www.youtube.com/saberdireitodebate. Foi uma felicidade ter estado aqui com vocês, muito prazer, obrigada por ter nos assistido e, né, tudo de bom, muita sorte, muita felicidade na vida e muita saúde.